Olha, Vamos Vamos sim. lá, Zé Mário. Muito bom o seu texto. Gostei. Sim. Pois é. Então é o seguinte, eu fiz uma complementação aí, uma releitura do alguns apontamentos do texto da Marta Herrera, porque ela tem um texto específico sobre isso, reação terapêutica negativa. E Eu foi não nesse tenho esse texto. Você vê que esse texto meu não é autoral, ele é um apontamento de leitura do texto dela e que eu fiz de novo em função do que a Simone colocou da última vez, que eu até publiquei aí o áudio da Simone, né? Que Aham. ela está dizendo, você quer repetir, Simone, o que você falou? Não, é porque naquele texto primeiro que a gente leu da Marta, ela faz uma pequena, logo bem no final, uma pequena observação sobre a questão da resistência à resistência, né? E, Exatamente. a, Pois é. e Sobre isso, aqui na página 4 do meu texto, eu falo sobre isso. Porque, na verdade, a reação terapêutica negativa, ela pode ser confundida, e muitas vezes é confundida, com a chamada transferência negativa. E que não é verdade isso. A transferência negativa, ela é movida, ela tem como saldo o ódio. E o ódio sendo uma paixão, né? Ele mantém a pulsação e o fechamento do inconsciente e ele passa pela transferência. Quer dizer, o ódio é uma manifestação na transferência, né, de uma resistência. Então, agora, o que ela fala é que na reação terapêutica negativa, como se trata de um acontecimento de origem pulsional, que não passa pelo crivo do Édipo, né? Passa ao largo do Édipo, quer dizer, que é o Freud fala no Ego e no Id que que a reação terapêutica negativa é, pu- é, é como é que ele diz? Eu anotei aqui. Cultura pura da pulsão de morte. Então, há uma diferença entre reação terapêutica negativa, que na verdade é a culpa que está aí implicada, é uma culpa muda da transferência chamada negativa, que também é um conceito freudiano. Lacan não trabalha com esse conceito de transferência negativa, não. Porque ele diz que a resistência é sempre donalista, mas isso é outra coisa. Bom, então, a resistência da transferência é isso, a meu ver, viu, Simone? Ela diz que é um fenômeno em que o sujeito se recusa a entrar na dinâmica da transferência. Então, é como se ele denegasse, né? Quer dizer, então eu estava dizendo até, conversando até com o Nazar sobre isso, que não se trata de um movimento do analisante com relação especificamente à figura do analista, uhum. mas sim à estrutura da psicanálise, porque a culpa, para Freud, ela é estrutural. Daí, então, o comentário que eu vou fazer hoje, que eu começo na página 6, que o sentimento de culpa é uma herança coletiva. Mas a observação parece ter mostrado a Freud que a tensão entre o eu e o supereu, porque é preciso que a gente perceba que esse fenômeno da reação terapêutica negativa é um fenômeno da demanda, da cura, e que tem a ver com o superior. Então, essa tensão entre o eu e o superior, própria do sentimento pessoal de culpa,
toma na clínica uma intensidade tão desproporcional às ações culpáveis efetivas, o sujeito ele supervaloriza um evento banal, por exemplo, uma fantasia que ele tenha com relação ao pai ou à mãe, e toma isso como um crime imperdoável, né, digamos. Então, Freud percebeu que essa intensidade tão desproporcional às ações culpáveis, efetivas, que se poderia ver aí a influência de acontecimentos genéticos. Freud está dizendo que a culpa tem origem filogenética, né? Faz parte da estrutura da linguagem. A origem da culpa humana se encontraria, então, nas experiências feitas pelas gerações anteriores, aparecendo no mito, por exemplo, no mito do assassinato primordial do pai, como um momento instaurador de um inextinguível sentimento de culpa em que se perpetua esse crime irremissível. Então, essa que é a culpa simbólica que Freud fala. No texto citado de 1950, de Lacan, e aí tem a diferença entre o que Freud trabalha e o que Lacan introduz, nesse texto de 1950, Lacan já dizia que o sentimento de culpa é o que responde, no vivido, aos efeitos os mais diversos e os mais ocultos de um simbolismo cujas formas positivas se coordenam na sociedade, mas que se inscreve nas estruturas radicais que a linguagem inconscientemente transmite. Isto é, está na estrutura. Nós humanos, falaceres, né? Nós temos uma dívida simbólica, que é estrutural. A culpa faz parte da nossa subjetividade. Ele cita também, nesse texto, depois, Lévi-Strauss, né? Lembrando como em Totem e Tabu, Freud tinha levado em conta o social, demonstrando no crime primordial a origem da lei universal. Sim. E reconhecendo assim que com a lei e o crime começa o homem. Aí tem uma referência que eu não coloquei aqui, mas a São Paulo, que fala que a lei cria o pecado, né? De alguma maneira. A culpa, de alguma maneira, é criada pela lei, de alguma maneira. O crime marca as sociedades através de duas formas, das duas formas que elas mais abominam, que é o parricídio e o incesto. Essas que são as leis universais, né? Perdão, as culpas universais que está em todos nós e que servem como paradigma do comparecimento no cotidiano de uma análise das pequenas culpas que a gente produz e que muitas vezes ficamos refém delas. Resumidamente, essa seria a dimensão universal que Freud reconhece inserida na estrutura. Bom, no texto Ego e o Id, o Freud nomeia a reação terapêutica negativa, como nós já vimos isso, o fenômeno clínico observado em certos pacientes cujos males se agravavam no momento mesmo em que eles se veem muito próximos da cura. Nessa recusa, Freud vê a influência
de um fator, por dizer assim, moral, de um sentimento de culpa que encontra sua satisfação na doença e não quer renunciar ao castigo que o sofrimento representa. Em Simil, 24, Simil, pois não, diga. fazer uma pergunta para você. No caso Dora, pensando na perspectiva freudiana, lógico, né? Porque o Lacan ele não falava da transferência negativa, ele falava da que a resistência sempre donalista, então. No caso Dora, a gente tem ali uma situação, na sua opinião, de resistência terapêutica negativa ou de transferência negativa? Eu acho que no caso de Dora, ela não chegou nem a fazer transferência a ponto de inserir no tratamento. Os erros de Freud com relação à leitura, à escuta do sintoma dela, de alguma maneira Eu impediu. acho que na Dora gerou a atitude do Freud, a condução do Freud levou a uma transferência negativa. Tanto que ela sai com desdém. Sim, sim, concordo com você. Mas a transferência negativa aí não tem nada a ver com reação terapêutica negativa, porque a reação Não tem terapêutica nada a negativa. ver. Mas essa é a Porque, pergunta do João, se é sim, uma coisa sim, ou outra. Eu acho que tem a ver com uma transferência negativa. Eu acho que isso é claro, nítido, na atitude dela. sim, sim. Então está respondido. Porque a pergunta Você justamente era... concorda, João, ou não? Concordo, eu vou dizer por quê. Porque, pelo que você colocou, eu não estou te vendo, Tereza, mas estou te ouvindo. Pela É que eu questão estava do comendo. desdém. Ah, tá. Pela Aqui. questão do desdém, como você coloca. Isso. Né? Esse foi o ponto que, para mim, casa bem com a ideia de transferência negativa, né? O desdém que Isso. Dora apresenta depois. É isso. Ó, Obrigado, Simil. ó, Obrigado, Dora, Tereza. a jovem obrigado a homossexual. você. Yo tengo una pregunta también, ¿puede ser? No sé si se ve mi mano ahí. Quem Y está falando? Marta, no se Marta me Arábia. ve? Se me ve. ¿Cómo está, Teresa? Buenas Muy tardes a bien. todos. Buenas José, tardes. buenas tardes. Boa tardes. No trocar o chip. José Mário, tenho uma pergunta. Eu entendi que está ubicando a reação terapêutica negativa como uma tensão entre o ego e o superego? Isso? Ou Não, entendi mal? não. Essa tensão entre o eu e o supereu é o estabelecimento da culpa, digamos, ligada à questão do pai, enfim, a meu ver, essa tensão entre o eu e o supereu é que gera a culpa cotidiana, digamos, numa análise. Agora, o que Bem, me, o que me faz pensar com o conceito que você deve conhecer bem, que você deve ter lido, Marta Reis, é, é, é que ela diz justamente que a reação terapêutica negativa ela é uma recusa, inclusive, de odiar ou de amar. O sujeito sai da transferência, ele recusa a é, transferência. la resistencia, eso es Freud, ¿no? Sim. Y Marta Xerez San Martín, segundo entendo, ela ubica a reacción terapéutica negativa entre o superego e o id. Inclusive ela coloca o Exatamente. seguinte, si fuera o ego sería muy fácil. Isso. Sim. Agora, e o que eu me pergunto, pela conversa que agora estava em pé, é até que ponto na transferência negativa, aí sim, o que vai estar em pauta vai ser o ego. Pois é, porque É uma aí entra pergunta.
Una cuestión. Entra o ódio, que é uma paixão, e o ódio ele é tramitável na relação dialética no Édipo. Quer dizer, Mas não é sem ação do super-eu, porque o super-eu claro, cultural ele está presente o tempo todo na relação transferencial. Sim, mas acontece que a dimensão do super-eu que a Marta Herrez privilegia aqui é a dimensão pulsional, que não tem nada Pulsión a de ver Morte. Para a com reação a terapêutica negativa. Exatamente. Freud Para a fala reação terapêutica no negativa. Egnoides, Freud fala no Egnoides que a desfusão pulsional, isto é, então, a separação entre ódio e amor, né? Desfusão pulsional, que são situações raras muitas vezes na clínica, é justamente a manifestação pura da pulsão de morte. Então, essa questão da reação terapêutica negativa tem a ver com a dimensão pulsional do superior. Que o superior tem duas dimensões. Eu penso assim, viu, Marta, que o superior ele tem duas dimensões, que o Freud não, que o Freud de alguma maneira confunde quando ele fala de ideal do eu, né? A meu ver, o superior ele tem Ali essa é o superior dimensão. herdeiro do complexo de Édipo. Exatamente. Nessa dimensão de herdeiro do complexo de Édipo é que entra a questão da transferência negativa ou positiva. Exato. Enquanto que a dimensão pulsional, que não passa pela tramitação edípica, ela não passa pela tramitação edípica. E é por isso que é Exatamente, é o super-eu estrutural. Ele fala, ela mesma, a Marta fala do super-eu estrutural, arcaico, como ela diz, e o super-eu herdeiro do complexo de Édipo. São essas duas vertentes do super-eu. Só que, no sujeito enquanto tal, há, em alguns momentos, uma coincidência que eu digo uma presença concomitante dessas duas instâncias, né? Na reação terapêutica negativa, Simil, veja se você concorda. O que acontece é quando há essa presença, né, por alguma vacilação na transferência, uma presença, uma invasão desse real, porque isso é real, né? E isso cria uma insuportabilidade ali, né, no segmento da análise. É diferente daquilo que comparece no campo dos significantes, que tem a ver com o super-eu herdeiro do complexo de Édipo, né? Agora, eu me permito uma colocação. Eu fiquei pensando nessa questão também que vocês estão colocando e da Dora, que Freud fala na Dora na inversão do afeto. Então, esse desdém também é aquela coisa, quem desdenha quer comprar, né? Que é muito próprio da histérica, né? Mesmo ela desdenhando, é ali que ela goza, né? Então, eu não sei se seria uma transferência negativa ou é a maneira de se estabelecer a transferência naquele contexto, né? Não, mas no caso Dora especificamente, eu acho que é transferência negativa, sim, porque rompe a transferência. Termina. Ali há um rompimento da transferência, isso se repete com a jovem homossexual, porque Freud avançou o sinal que a própria transferência, né, circunscreve na relação analisando analista. Ele ultrapassou um limite. E é esse limite ultrapassado que provavelmente tem a ver com um ponto narcísico do analista, um ponto cego, né, do seu próprio percurso, que há ali uma incidência desse afeto que é o ódio, né? Porque o analista, de alguma maneira, quando ele faz digamos assim, uma iatrogenia, o que ele coloca em cena são seus significantes. E é isso que é insuportável
para o analisando e que ele rechaça. Então, eu acho que quando o sujeito, você disse muito bem, a histérica, né? Quem desdenha quer comprar, desde que haja do lado do analista jogo de cintura o suficiente para recolocar em curso a transferência, que é o seu prumo, que é o seu balizador. Mas, quando ele faz ou uma intervenção inoportuna, ou ele dá sentido em excesso, o que acontece? Esse sujeito não pode continuar colocando em jogo os seus significantes. Há ali uma recusa, né? Sim, sim. Por parte do analista. Mas eu queria propor incluir agora, a partir disso que vocês estão falando, da discussão de qual que é o manejo possível do analista para justamente contornar esse impasse que representa a reação terapêutica negativa. Porque, pelo que eu entendi dos textos que eu consultei, é preciso que o analista, digamos, leve o analisante a retomar a dinâmica da transferência. Que ele retoma, eu diria, e isso é uma reflexão minha, que só pela experiência do amor enquanto amor de transferência, é possível você trazer de volta para a transferência, e como tal, ao processo de análise, essa recusa do analisante que está digamos, fora da transferência, fazendo retornar a dinâmica da transferência. Não sei se eu fui claro. Mas aí a gente tem que levar em consideração a transferência. Eu estou falando da solução. Quer dizer, o que o analista faz? Qual que é o desafio para o analista? Porque essa reação terapêutica negativa, ela é um fenômeno que ocorre desde as entrevistas preliminares, digamos. Não é assim, não é uma coisa, não é uma exceção numa análise. Agora, é claro que há pontos, por exemplo, cruciais, por exemplo, no final de análise. Porque no final de análise, sim, aí sim, a coisa se dá ou entra ou sai, digamos, dessa questão da destituição subjetiva. Quer dizer, para que haja essa experiência do final de análise através da destituição subjetiva, é preciso que a transferência tenha funcionado durante o processo. E a reação terapêutica negativa é como se houvesse assim, o sujeito faz digamos, um balanço, né? Um balanço, uma avaliação de toda a sua análise e no final recusa tudo isso. E isso, a meu ver, é o que a Marta diz que é o checkmate, que a reação terapêutica negativa pode representar para o analista. Eles têm que estar atentos a esse fenômeno para não permitir que isso ocorra e a análise fracasse. E a análise não se dê, digamos, não finalize. Ela fica em suspenso, por exemplo. Ela fica entre parênteses. Não sei se isso um comentário pertinente. Eu queria só colocar aqui algumas coisas que eu anotei sobre a questão da presentificação da culpa na análise. Ela diz assim: na experiência da cura, a culpa
como categoria onipresente, porque ela é estrutural, ela está sempre onipresente. Simil, Ela... Simil. Pois não. Pois Posso fazer um não. comentário? Senão a gente, só para não perder o eixo do que você propôs, que é o gancho, perdão, do que você propôs, que é muito importante. Eu acho que a gente tem que levar em consideração duas coisas no aspecto transferencial. Que esse laço transferencial, ele acontece pelo amor de transferência enquanto deslocamento por parte do analista, como Lacan falou no seminário 8, e pelo enamoramento que vem do analisando, né? Tal como, enfim, vários autores colocam, Antônio Sérgio e tal. Esse enamoramento, ele vem, então, de encontro a essa possibilidade que é ofertada pelo deslocamento do analista. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tem uma bilateralidade nesse ponto. Não é de sujeito para sujeito, que a gente não está tratando de intersubjetividade, mas nesse direcionamento ao sujeito suposto saber, tem esse encontro, digamos, dessas duas facetas. E a segunda questão que você colocou, outro ponto que você colocou, era isso, era uma outra questão. Putz, grilo, o que que era? Era da questão transferencial. Do manejo, Severo. Putz, grilo, Não alguma era o coisa que a manejo? Tereza Não tinha... foi do manejo? Não, alguma coisa que a Tereza tinha falado que eu pensei... enfim, eu acho que a primeira coisa que tem que se considerar, a gente tem que considerar isso, né? Sim, lembrei o que era o segundo comentário. O analista, a Tereza fez um comentário sobre o analista colocando seus próprios significantes. Quando o analista oferece uma solda, eu vou usar essa expressão, uma solda simbólica para o imaginário, quer dizer, ele vai oferecendo esse significante, seja numa aliança neurótica, né? Quer dizer, seja ali naquela condescendência quando o cara faz isso, quando a pessoa faz isso, ou seja, nesse ato de invasividade. De qualquer forma, a gente pode esperar uma reação terapêutica negativa de um lado ou de outro. Quer dizer, tanto é que eu brinco com as pessoas assim, né, dizendo assim, quando o analisando vai para a primeira sessão, em entrevistas preliminares, e fala assim, é isso, tá certinho, concordo com você, ele nunca mais volta. Ele faz uma sessão e não volta nunca mais, eu brinco com isso. Porque, na verdade, e não necessariamente porque o analista esteja fazendo uma propositura no sentido interventor, dialogal, nada disso. Mas, assim, esse limite, essa torção, eu vou chamar assim, eu nem sei se é correto dizer isso, mas essa torção do movimento transferencial, essa filigrana da questão transferencial, ela tem um grau de sensibilidade muito grande. Então, essa oferta, pelo significante que vai ser recepcionado de uma forma ou de outra, abre aspas, positiva ou abre aspas, negativamente, de qualquer jeito, isso vai ter uma influência a qual o analista não tem um controle específico. Né? Porque a gente fala hoje do caso Dora, que é um caso, o Freud errou, ele admitiu que errou, tá bom, é fácil falar, né? Quer dizer, numa perspectiva de 130 anos depois, a gente tem todas as informações que vieram depois, inclusive neutralidade, abstinência, etc. Mas, assim, eu achei a sua proposta aí, a sua inquietação muito bacana, viu, Simil? Veja bem, essa inquietação minha vai mais longe, porque Lacan, na passagem citada de um texto antigo dele, de 1950, sobre a criminologia, ele fala que é um erro desculpar o paciente. Pelo contrário, tem que haver levar o paciente a fazer um tipo de assentimento subjetivo do crime implicado na culpa. Evidentemente que o crime é simbólico, que remete sempre aos crimes originais, parricídio e incesto. Que é isso que se estrutura, digamos, a questão edípica no ser humano. Agora essa questão que me intriga e que eu acho que é um desafio para todo analista, que é justamente isso,
a delicadeza que implica ele culpabilizar, entre aspas, o paciente. Esse assentimento subjetivo é fazer o analisante se responsabilizar pelo fato ou pelo acontecimento que gerou a culpa, e não fazer isso que ele faz muitas vezes, como ele diz, por exemplo, que na cura, como categoria, a culpa tem os seus ardis. Por exemplo, o sujeito se alivia da culpa desculpando-se ou atribuindo a um parceiro imaginário. Primeiro ponto. Segundo, ele carrega essa culpa, como os obsessivos, né? Os grandes obsessivos, tentando espiá-la agitadamente com alguma dívida ou com o silencioso pagamento de atos sacrificiais. E, finalmente, culpa os outros, né? Pelas próprias misérias. São 3 estratégias do analisante. Repete novamente as 3. Repete, por favor. Ele fala de 3 culpas, né? De 3, Repete, Aliás, a repete. Marta fala de 3 culpas. de 3 apresentações da culpa. Aliviar-se dela, Isso. desculpando-se ou atribuindo ao outro, a um parceiro imaginário, carregando essa culpa, no sentido de criar situações sacrificiais e autopunitivas, né? Como se estivesse pagando uma dívida impagável, e, finalmente, culpar os outros, o outro pelas próprias misérias. São 3 posições que o analisante traz com relação à culpa. Ora, o que se pode perguntar, ela pergunta, então, se é assim que a culpa se apresenta, como é que se pode falar do tratamento da culpa, já que não faz parte da função do analista desculpabilizar. Quer dizer, pelo contrário, Lacan diz que o analista tem que levar o analisante ao que ele chamou de assentimento subjetivo. Uhum. Então, ela pergunta: o que se trata na culpa? Qual que é o que se aborda na culpa, na verdade? O que há entre o sujeito e a culpa? Ela diz assim: é possível pensar a subjetividade referida ao desejo e ao gozo fora das vicissitudes da culpa? Então, tem uma citação novamente aqui de Lacan. Ao afirmar em subversão do sujeito, eu achei isso aqui muito interessante. E eu gostaria até que houvesse comentários para ajudar a enriquecer a compreensão dessa passagem de Lacan. Ele diz, em subversão do sujeito, que se pode provar com rigor que o outro existe amando-o. Lacan diz isso em Subversão do Sujeito. Lacan permite insistir que a culpa, para além de suas expressivas, explosivas ou disfarçadas exteriorizações afetivas, ela tem um lugar na estrutura. E não é uma simples contingência da subjetividade. Seu lugar na estrutura é fazer consistir o outro encobrindo sua falta. Isso. É o lugar que a culpa ocupa na estrutura. Quanto à sua manifestação no tratamento, a culpa presentifica a queixa e o sofrimento com concomitante pedido de cancelamento ou potencialização, de acordo com as estruturas clínicas. Mas revela também, além dessa presentificação da queixa e do sofrimento, ela revela
uma obscura satisfação ou demanda do reconhecimento pelo outro, pela transgressão legitimada via desejo ou busca de punição, pela lembrança do gozo. E é nessa questão da lembrança do gozo que está, a meu ver, cristalizada essa questão da reação terapêutica negativa. Que o sujeito se apega a essa posição de gozo, do gozo do crime, né? E não consegue permitir que esse acontecimento tramite pelas vias do amor de transferência, ou da transferência, do amor de transferência, por que não? Do enamoramento analítico, digamos, que inclui, evidentemente, o ódio nisso aí, né? Quer dizer, então, o sujeito ele elide exatamente essa situação da transferência ao se recusar a entrar na dinâmica da culpa, porque essa culpa não é dele, digamos, ele atribui ao outro, ele tenta se aliviar fazendo isso ou aquilo, ou então ele se apega a ela num gozo que o Freud vai atribuir ao masoquismo primordial, dizendo que é a estrutura da nossa estruturação subjetiva, nós temos a posição masoquista, né, estrutural, e que essa posição ela é digamos, um imã, né, para onde se refugia, por exemplo, toda essa reação à cura, aquilo que o Lacan fala que a vida não quer se curar. Daí o sujeito se criar doenças. Inclusive, eu penso que essa questão da reação terapêutica negativa tem muito a ver também com as chamadas doenças psicossomáticas. Aquele sujeito que não consegue sair digamos, do relato das suas doenças físicas, do seu corpo, ele não simboliza isso, ele não metaforiza. Então, ele não entra na dinâmica da transferência. Ele não entra na possibilidade de isso ser simbolizado de alguma maneira e levado a alguma condescendência, digamos. Porque, na verdade, o que importa numa análise não é nunca, né, eliminar a angústia. A angústia sempre haverá. Mas o Freud dizia que na psicanálise, transformar a angústia neurótica na angústia normal. De alguma maneira, tem a ver com essa questão da finalidade da psicanálise. E na dos verdade, resultados não é na angústia normal, Zé Mário. Não é bem na angústia normal, é aquilo que ele nomeou como entusiasmo. O entusiasmo é, na verdade, a resposta à angústia no final da análise. O entusiasmo pela produção, por seguir produzindo e tudo mais. Para não cair no estado de melancolia, o sujeito entra em entusiasmo. É a resposta à angústia no final da análise. É uma angústia que põe a trabalhar, né? Exatamente. Põe o sujeito a trabalhar. É nesse sentido, porque, na verdade, Tereza, eu não concordo muito que entusiasmo e angústia sejam equivalentes. Mas é. O entusiasmo Eu posso te dizer que é. O entusiasmo é um afeto. Sim, mas é um afeto movido pela angústia. Quem move o entusiasmo é a angústia, não a angústia paralisante da neurose. Sim, mas a angústia
porque a falta, você está diante da falta, em vez de você virar um mestre-zeio, sei lá o quê, né, melancolizar, você relança uma posição de desejo na vida. Isso, para mim, Sim, é totalmente claro. mas é isso que eu chamo de angústia normal. Então, e no Normal, final, pois é, eu acho esquisito a angústia normal. No final do seminário da transferência, quando ele trabalha a verságun do analista, ele diz claramente isso. A recusa que o analista faz, a angústia para o paciente, de alguma maneira tem a ver com a insistência dele. E, como Lacan nos diz, não cessar de fazer o passe, não cessar de passar o passe, tem a ver com esse relançamento de desejo, mesmo sabendo que não há objeto algum a ser encontrado. É a partir da castração e a partir da falta que o sujeito tem esse movimento de entusiasmo. Mas é entusiasmo a partir da falta. Então, a angústia está ali. Só que não é a angústia paralisante do neurótico. Não é exatamente. Mas nós falamos a mesma coisa de forma diferente. Você não gostou, foi da angústia normal. É Você que não eu gostou, acho foi do esquisito a normal. angústia normal. Simil, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, diga, querida. Você está falando da culpa e eu entendi como alguma coisa estrutural, né? A gente Sim. pode pensar, então, que a culpa, ela aliena o sujeito? Que num processo de análise... Ela protege, eu acho. Protege. Eu pensei na alienação e separação, né? Porque você falou, né, que de alguma forma consiste o outro, né? A culpa faz consistir o outro. Exatamente. Ela protege contra a angústia. Exatamente. Uhum. Agora, em relação a isso da angústia, tem uma coisa interessante, porque o Lacan fala que a angústia é quando a falta. Isso. Aí eu estou pensando aqui que, de fato, a gente não pode chamar esse entusiasmo de angústia, porque é uma angústia que foi avestada de algum jeito. O sujeito que está entusiasmado, ele sabe da falta, né? Ele está divertido, ele faz disso a causa. É porque ele sabe da falta, né? Que ele pode, de alguma maneira, fazer a angústia trabalhar a favor e não contra. Não é que seja igual. O entusiasmo, eu disse muito bem, me parece, no início, é a resposta à presença da angústia. Por isso que eu disse. É uma resposta ao fato de que, sim, é um assentimento de que não há objeto, de que a castração está posta no sentido de que, inclusive, se você não seguir produzindo e tudo mais, isso é uma espécie de morte, né? É preciso relançar o desejo, porque se você não tem nenhum objeto específico para encontrar, então o movimento seu, né, de produção pode prescindir de um objeto específico. Você pode relançar o seu desejo como na psicanálise, por exemplo, mas você pode relançar o seu desejo em outros caminhos, não obrigatoriamente só na análise. A gente não pode achar que só quem transmite a psicanálise enquanto tal, psicanálise pura, né, pode efetivamente terminar a sua análise e fazer algo mais com o seu desejo. Eu entendo assim. Deixa eu fazer um pequeno acréscimo aqui para a gente poder continuar discutindo sobre essa questão da manifestação da culpa no tratamento. Ela diz assim: os caminhos possíveis de passagem do desejo ao gozo podem se manifestar, primeiro, como virada possível para a reação terapêutica negativa na busca de castigo. Segundo, como trânsito possível
do acting out para a passagem ao ato, e aí nós estamos falando dos casos até extremos de suicídio, como satisfação erotizada na perversão e com a hiperculpabilidade na melancolia. Essas são as formas extremas de Isso. comparecimento da culpa na cura, no tratamento. Essas manifestações, e aí ele chama atenção para isso aqui que eu achei importante nesse texto todo. O que eu achei mais importante é essa passagem aqui, porque ele aponta para a ética do analista, como é que o analista tem que lidar com isso, com esse fenômeno que é onipresente, que vai acontecer de qualquer maneira. Então, essas manifestações, elas podem incitar o analista a sancionar pontualmente o que o sujeito apresenta como falta, fechando os caminhos que os enigmas da culpa podem abrir ao sujeito como questão, ou fazê-lo reconhecer como pecador e, com esse aval, possibilitar que o sujeito continue gozando, fechando os olhos à sua relação com esse gozo. Esse é o risco que o analista corre, se ele não tem se ele não está prevenido com relação a esse fenômeno da presentificação da culpa nesses perfis aí. Daí ser difícil encontrar responsabilidade subjetiva nas culpas confessadas. Que é preciso encontrar responsabilidade subjetiva nas culpas confessadas. Não é o caso, portanto, no tratamento, de obter a confissão das culpas, nem de aliviar o analisante daquelas que emergem durante o processo, mas sim de interrogar o que elas carregam do lado do desejo e do gozo. É isso que eu chamei de recolocar o sujeito no nível do amor de transferência, no nível da dinâmica da transferência. Não se trata de produzir a confissão, nem o alívio, nem a significação de sua latência. Não se interpreta a culpa. Lacan diz, como vimos, que é preciso não desculpar o paciente no tratamento. Isso é Lacan. É preciso não desculpar o paciente no tratamento, mas levá-lo ao consentimento subjetivo nodular da castração. Essa aqui é, digamos, a direção que Lacan aponta para a condução ética do analista nessa questão da culpa. Mas resta saber se isso é feito. Resta saber como fazer isso, digamos. Em Subversão do Sujeito, ele vai especificar o seguinte, que tal consentimento subjetivo da culpa, né, se refere tanto à falta ante o desejo do outro, como ao que se pode vislumbrar do gozo do crime. Somente aí, a partir da culpa, podem ser revelados os modos pelos quais o sujeito negocia e administra um gozo que lhe é próprio. Porque o gozo está aí, estará sempre aí. Ele tem que ser negociado. Ele tem que ser administrado, digamos, né? E que poderá ou não abandonar no caminho do tratamento. Isso aí já é uma questão contingente, que muitas vezes as análises não dão certo. Você interrompe, não suporta. Mas o que está se apontando aqui é que é preciso insistir nessa direção do consentimento subjetivo da culpa. Eu achei isso muito interessante, muito importante para mim na clínica, para entender essa questão do analista
interpretar a culpa, passar a mão na cabeça do sujeito, tentar minimizar os efeitos, fazer. Daí eu pensar que ao analista cabe muito bem produzir angústia, nesse sentido de produzir, de fazer a angústia funcionar. Essa angústia que a Teresa falou aí, que levaria finalmente ao entusiasmo do final. Essa angústia ativa, aquela que faz o sujeito trabalhar. Porque também sem angústia não há análise. Não é possível, Exatamente. não é possível falar de angústia, de análise sem angústia. E eu diria agora, finalizando, que sem culpa também não há análise. Não sei se vocês concordam com isso. Uhum. Sem culpa no sentido de culpa estrutural, aquela que remete aos crimes originais do parricídio e do incesto. Aquilo Culpa que, inconsciente, como a Marta coloca. exatamente, aquilo que compõe, inclusive, o escopo do sintoma, né? Isso. Do sintoma neurótico. É. E uma outra coisa que pode provocar reflexão para nós é se, que muitas vezes costuma-se falar que o perverso não tem culpa, né? Olha só, ela E diz, só um instantinho, porque ela diz aqui no Vozes do Superior, na página 114, ela diz literalmente isso, ela fala das 3 culpas, e aí ela diz assim, a culpa inconsciente, entretanto, remete à posição do sujeito na estrutura da falta, onde a culpa se enoda à angústia de castração e de morte. Não se pode descartar que, em casos graves, a angústia neurótica comum experimente algum reforço devido ao desenvolvimento de angústia entre o eu e o supereu. Em 1927, esta culpa fica delimitada como universal. Exatamente. Que tem a ver isso com a estrutura psíquica. Exatamente. É isso que Freud... muito bacana o que ela fala aqui, porque ela vai justamente decantando, né, os 3 modos de culpa que eu tendo, né, a compreender como alguma coisa que está contida no sujeito, né, efetivamente. E, de certo modo, a análise vai, como eu disse, decantando, né, esses 3 modos, porque sempre a culpa inconsciente ela está escondida na culpa consciente. Sim. Que é uma forma de desviar do que se trata. Sim. Né? O sujeito mira aqui, mas o problema está lá. Exatamente. Essa culpa consciente, muitas vezes, ela é deslocada, né? Isso. É deslocada porque ela encobre a origem verdadeira da culpa que está ali, digamos, fustigando o sujeito através do sintoma. Ela fala aqui a falta estrutural, né? Porque o sujeito elege um objeto, né, que aparentemente, eu estou falando isso porque é uma coisa que eu escutei, inclusive, ontem no consultório, mas, enfim, elege um objeto que ele faz desse objeto a causa dos seus problemas, né? E, ao mesmo tempo, ele se culpabiliza porque, no fundo, ele sabe que não é isso. Né? É só um biombo para o problema. Vamos lá, gente. Quem mais? Tá muito bom esse negócio. Posso falar só mais uma coisa, Simil? A Marta só fez aquele comentário e saiu? Quem? A nossa amiga argentina. Está aqui, Marta Arábia. Está aqui. Você é argentina, uruguaia, mexicana, o quê? Bom, eu sou argentina e desde 2007 brasileira e argentina, tenho a dupla nacionalidade. Brasileira já. Mas nasci em Buenos Aires, Argentina, sim. Ah, tá. Porque eu não estava conseguindo identificar
o espanhol O de onde sotaque. era, Então, porque está misturado. já tudo está misturado, sim, é verdade. Mas olha só, aqui o Simil, na página seguinte, ela falando sobre a reação terapêutica negativa, ela diz um negócio bem legal, que eu não sei se você já falou, que ela diz assim, a reação terapêutica negativa como avatar da cura na neurose ataca com o recurso da piora, não apenas a melhora. Eu não me lembro se você chegou a falar isso. Ela também é sumamente nociva para a sustentação da transferência. Isso que ela vai dizer, mas isso você falou. Isso você... Não, é justamente isso. Ela, de alguma maneira, ela subverte a, a dinâmica da transferência. É por isso que ela está fora. Por isso que ela é uma resistência à resistência. Porque a gente tem que compreender essa questão da resistência, porque o Freud muitas vezes fala que a transferência é uma resistência. Isso. Né? Isso. Então, na transferência, essa com a qual a gente trabalha, nós trabalhamos o tempo todo com resistência. Né? Sim. Com Mas resistência ela diz um negócio aqui, Simil, que vai na direção do que você está falando e que é interessante a gente poder pensar aqui, que ela diz, a propósito de uma advertência do Freud, que a estratégia do tratamento, como você disse, não poderia ser nem a condenação, nem a desculpabilização, mas o vislumbre da tentação. Olha aí, interessante. E isso é muito interessante. O vislumbre da tentação que orienta seu gozo. Isso é que é o assentimento subjetivo, Tereza. Pois Você esclareceu. Mas a palavra tentação é uma palavra muito interessante. Que é ligada ao crime, né? O sujeito é tentado à transgressão. Quer dizer, essa tentação aí é aquilo que é a tentação que a pulsão impõe. É por isso que a reação terapêutica negativa ela é ligada estruturalmente ao pulsional. Uhum. Exato. E daí a dificuldade, que às vezes a gente fica falando disso, mas não leva em conta a experiência clínica. Muitas análises não vão para frente em função de não saber manejar justamente esse aspecto da reação terapêutica negativa que ultrapassa, inclusive, o enamoramento, o enamoramento analítico, né? Quer dizer... Raciocina comigo, porque quando ela fala dessa questão da tentação, que está diretamente... Tentação, né, que diz respeito, como ela coloca aqui, né, em relação ao gozo. Em relação ao gozo. Essa questão que está diretamente ligada ao impulso pulsional, isso tem origem no isso, e não no inconsciente. Sim. Isso tem origem nesse reservatório de objetos não nomináveis. Por isso que é complicado de trabalhar com esse conceito, né, de reação terapêutica negativa. Porque é um território desconhecido, de puro gozo. Sim, sim, né? sim. E que, na verdade, pode comparecer, né? Não sofre recalque, e pode comparecer na experiência da transferência como uma atualização de algo que careceu de nomeação. Né? Sim. Por isso que no final do capítulo... Que essa culpa da qual nós estamos falando é a culpa muda. Exato. E que ela vai dizer... Muda. Aí ela vai, no final desse capítulo, ela faz um resumo e ela coloca assim: voz, olhar, demônio, espectro, excedente pulsional,
o que resta do pai edípico que legisla. Exatamente. O que Aí, resta do pai edípico. o que resta é o que não entra na legislação do pai, é isso que eu estou estudando. Exatamente. Exatamente. É o furo da lei. Porque É o furo no simbólico, né, Simil? É o furo no simbólico. Por onde o real esgueira, né? Ele vai se esgueirando nesse furo do simbólico. Agora, o que é que vocês pensam sobre essa questão do amor aí? Porque eu falei que eu fiz uma reflexão aqui final, cá comigo, eu comigo mesmo, né? Eu disse assim, a única coisa que cura, na verdade, uma situação como essa na análise e na vida é o amor. Mas o amor inserido inserido na estratégia da transferência. Não é esse amor cotidiano no qual nós nos alienamos todo dia. É o amor de transferência, que é um amor que é um construto. É uma coisa construída. Né? Deslocada. Porque, não na só verdade, é construída porque deslocada, né, Simil? Porque não é dirigida ao analista, é ao lugar Exatamente. que ele ocupa. Exatamente. Agora, no caso da transferência negativa que o Freud fala, muitas vezes o analista se confunde com o analista, né? O objeto desse ódio. Não entendi, não entendi. Porque há uma diferença, a meu ver, entre reação terapêutica negativa e transferência negativa, que a transferência negativa, o móvel dela é o ódio. Isso. E o ódio, sendo paixão, ele está dentro da dinâmica, né, da transferência. Ele pode ser remanejado, pode ser interpretado assim, localizado, enfim, pode ser negociado, pode ser refeito, pode ser retificado, pode ser descoberto como algo que recalca o amor, que encobre o amor, enfim. Agora, a reação terapêutica negativa, na reação terapêutica negativa, a situação é outra, não tem ódio, está fora da estrutura, está fora da dinâmica da análise que levaria a... Porque eu estava dizendo que, lendo esse texto da Marta Herrez, eu aprendi uma coisa que eu achei importante, que o supereu, ele tem uma dimensão, digamos, que é essa da qual nós estamos tratando, que é a dimensão demoníaca, né? Cruel, que é diferente do ideal do eu. Apesar de que o ideal do eu também, digamos, oprime, muitas vezes, né? Quando ele é hipertrofiado, por exemplo. Mas o ideal do eu é aquilo do gráfico do desejo, é onde tramita, né, toda a dinâmica da transferência, todo o processo da transferência. Enquanto que a reação terapêutica negativa é uma forma de sair disso aí. O sujeito nega a psicanálise. A reação terapêutica negativa é ligada à psicanálise como dispositivo e não ao analista. É isso que eu quis dizer. Não sei se vocês concordam. Esse supereu aí que você está falando, ele é mais parecido com esse pai, né, da horda. No caso desse supereu cruel que você fala. Sim, também, né? Apesar de que essa coisa aí do resto que a Tereza citou aí, uma passagem da Marta,
não tem nada a ver com o totem e tabu. Porque o totem e tabu, o Lacan, Tem a veja ver bem, com Eggweed, ela diz. o Lacan, o que ele fez, na verdade, na leitura que ele fez disso aí, é que ele não atribui a transgressão ao pai, ele atribui a transgressão ao nome do pai, que faz uma diferença. Não é esse pai da horda o Freud construiu esse mito para dar uma espécie de concretude, até concretude manejável num processo analítico, numa experiência de análise que é a clínica viva. Precisa ter uma lógica aí. Agora, Lacan vai além do Édipo com relação à questão do pai. Isso é o tema do nosso cartel, né, Tereza? Isso. Até onde Lacan ultrapassa Freud, né, na questão da função paterna, ultrapassando a ideia do pai da horda. Porque ele coloca o nome do pai, ele coloca digamos, a função, como é que eu diria, aquela interditora na estrutura da linguagem. Então não tem digamos, uma encarnação possível do pai, assim. O pai é uma metáfora. Não sei se isso respondeu, ou pelo menos provocou você, Simone. Olha, não sei. Não sei. Eu fiquei aqui pensando também, me veio aqui essa coisa da resistência, para seguir nesse lugar aí de gozando da doença, né? Ficando doente, como um pagamento, né? Por essa culpa muda, né? Que é assim que ela chama. Isso. Sim. E aí eu fiquei pensando também sobre o bem dizer, né? Que é uma recusa a isso, né? Na verdade, Bem é uma dizer o solução. sintoma, você está falando? Sim. É uma solução a isso, né? Porque o bem dizer do sintoma é uma forma de reconhecer que essas questões todas foram negociadas, né? Dentro da dinâmica do sujeito. Porque a questão do gozo e do desejo é que é a questão. A relação do gozo e do desejo. E que o amor entra aí como uma forma de... O amor que você está falando negociador. Simi, o amor que você tanto traz aqui é o amor que eu acho que o Lacan fala no Seminário 20, quando ele vai dizer que há uma modalidade de amor que não tem a ver com as três paixões, amor, ódio e ignorância, que ele vai chamar de amor dom de si, que é o que eu acho que ele, de alguma maneira, aponta, que diz respeito ao que emerge a partir do vigor do desejo do analista na transferência, né? Desprovido de qualquer tipo de paixão, né? Que tem a ver com o amor à verdade, o amor àquilo que possa surgir como novo na experiência daquele sujeito ali na transferência. E é interessante a gente pensar isso, porque
Me parece que isso faz um remetimento a essa modalidade tão única do que diz respeito ao supereu enquanto estrutura, do qual o sujeito não pode se livrar e que não é aquele que está apenas às identificações. Quando ele fala da identificação por incorporação, identificação ao traço, identificação histérica, as 3 modalidades de identificação, que são constitutivas da unidade egóica. Mas ele fala de um amor que tem a ver com o amor ao significante, mas é o amor ao significante da falta. S de abarrado. Aquilo que... Eu estou falando um monte de coisa aqui, eu sei que tem um monte de gente que talvez não entenda o que a gente está conversando aqui, mas eu vou tentar traduzir isso. Na verdade, a experiência da análise, ela visa, pelo menos eu entendo assim, pela via da transferência, que é o meio pelo qual o sujeito pode atualizar, né, aquilo que diz respeito ao modo como o inconsciente nele se estruturou, né, os elementos sintomáticos, os elementos identificatórios. A análise vai, na verdade, liberando o sujeito, a gente talvez possa dizer assim, desses efeitos imaginários superegóicos. Entretanto, há algo que não pode ser excluído e que diz respeito à relação, à inscrição desse sujeito no simbólico, que eu acho que é o que o Lacan vai falar, se remetendo ao traço nário, que é um dos significantes mestres, um dos nomes do traço nário é exatamente o supereu enquanto supereu estrutural. Então, porque diz respeito à inscrição do sujeito na lei do significante, né? Então, eu acho que a primeira, aquilo que o Freud fala no ego e no id, e que o Lacan, me parece, resgata no texto, mais ainda, né? Que é um texto que fala sobre desejo e gozo, basicamente. Ele vai justamente, no final do Seminário 20, eu acho que ele vai indicar esse amor, que ele diz, é um amor dom de si. O que pode ser o amor dom de si? Né? Só pode ser referido a essa falta estrutural. Não é mesmo? Então, eu entendo que quando você fala de um amor na transferência, Simil, eu só consigo compreender o que você está falando se é essa forma de amor que escapa às paixões, às 3 paixões. E que, de certo modo, diz respeito ao desejo do analista. Sim, porque tem a ver com saber, né? Isso, ao saber sobre a falta. Sim. Que não é um saber que vai se saber, é um saber que resta não sabido. Sim. A referência dele é o saber, e não o ser, né? Exatamente. Por isso ele diz amor dom de si, que é esse si mesmo, que o sujeito fica o tempo todo narcisicamente buscando, corre atrás do próprio rabo. Tereza, e esse dom de si seria onde não há, onde o sujeito dá-se conta que o outro não existe? Isso, exatamente. Ao mesmo tempo, né, que você se dá conta de que o outro não existe, se o outro não existe, o sujeito é só causa. Ele não ele não tem consistência, ou se a gente quiser, a consistência do sujeito é real. Por isso eu falo da angústia no final da análise. E você vai fazer o que com isso? Vai melancolizar? Quando o sujeito melancoliza, né? Por isso que, às vezes, o Lacan diz assim, não me lembro aonde, que ele diz que uma análise levada muito longe, ela pode ser perigosa para alguns sujeitos.
Aí eu entendo, porque um dos efeitos, né, pode ser um efeito de melancolização, quando o sujeito se defronta com essa falta e ele não tem nada com o que ele possa se servir. Porque o final da análise, o se servir do significante mestre, do nome do pai, é justamente você poder operar com esse resto, né, que adveio na sua análise e que é um buraco. Esse de abarrado é um buraco. Se não Agora há você... outro, o que há? Há o que eu sigo tecendo, né, com Santoma. E não é aquele amor, né, dito que salva, né? Exatamente. Não é o amor que salva, esse amor, o amor de Alceste. Mas você pode reinvestir nos objetos do mundo. Eu não sei onde que o Lacan fala, não é no Seminário 20, eu acho que é no L'Encyclique qui s'est de l'île Bévue, que ele diz que tomar alguém, um parceiro, ao final da análise, tomar um parceiro de forma amorosa tem a ver com isso, de não esperar desse parceiro ou parceira, né, outra coisa que não essa posição apartada que esse outro tem em relação a você. É amar esta diferença, esta falta, esta impossibilidade de dois fazer um. Porque muitas vezes os casamentos se desfazem pela dificuldade do sujeito de reinvestir o seu parceiro ou a sua parceira, né? Não com as suas imagens de objetos perdidos, mas com o seu imaginário, justamente, né? De poder vestir com qualquer elemento fantasístico que você queira. Exatamente porque ele jamais será um objeto complementar ao que te falta. Que seria também o lugar da invenção, né? Ele pode ser qualquer coisa, cada hora é uma coisa diferente. Mas, voltando para o tema da transferência, né, eu acho que essas questões que a gente está trabalhando, a propósito do supereu, a propósito, portanto, da questão das 3 modalidades de culpa e tal, isso é fundamental, senão a gente não vai avançar muito no tema da transferência, se a gente não puder voltar a esse ponto e voltar a trabalhar a função paterna. Porque eu acho que na função paterna muitas coisas podem se explicitar. E a gente que está trabalhando, né, Simil? A gente está vendo isso. Cadê o Nazar? Nazar foi embora, foi atender. Será que as pessoas que estão caladinhas elas estão podendo acompanhar? Eu, às vezes, acho que a gente fala muito entre nós. Não, estamos acompanhando. Inclusive, eu gostei muito, assim, nesse segundo texto, e que você voltou, assim, eu estava com uma dificuldade de acompanhar a articulação do conceito, sem pensar no que Lacan atualiza na teoria, né? E, assim, gostei muito que a gente chegou nesse ponto de poder articular a RNT com a passagem ao ato e o acting out, porque para mim faz muito sentido pensar nesses termos, pensar em repetição, como Lacan traz, né? Bem interessante, bastante rico. Simil, você podia trazer mais coisa, hein, Simil? E você é mais cuidadoso. A minha histeria estrutural, às vezes, me faz ficar... Não, tem esse texto que o Nazar publicou aí, de um dicionário, não sei qual, que talvez a gente possa trabalhar da próxima vez. Qual? Ah, sim, é o dicionário de psicanálise, não é? É o da Rudinesco? Vou olhar aqui, espera aí. Vou olhar aqui. Reação negativa. Mandou para o grupo. Reação terapêutica negativa? Reação terapêutica negativa, mas não isso aí é o Pontalles? É o do Pontalles?
Não, isso aqui, reação terapêutica negativa, é o Simil que trouxe. Espera aí. Não, ele tem botou umas xerox. folhas, gente. Tem umas folhas aí que tirou a foto. O Nazar tirou foto e botou no grupo. Isso, Exatamente. isso aí. Eu Só que eu não acho sei que não é, que livro que é. não é do Pontales, não? Alain de Midjola. Alain de Jean-François Rabin. Quem escreveu a definição, mas é de um dicionário. É de um dicionário, eu vou ver com ele. Mas é curioso, né? Porque Ele eu não está consultei aqui, também ele está lá no consultório. A gente vê com ele. Espera eu aí. consultei um outro dicionário também sobre esse tema, o Laplace, né? E a gente não vai muito mais longe com as definições do dicionário, porque eles fazem mais ou menos esse mesmo caminho, retraçar a forma como o conceito foi trazido por Freud, né? Que o Simil falou no Isso, primeiro do texto, a gente Egg retomou hoje. Então, Isso. assim, acaba caindo um pouco no mesmo lugar. E até que, inclusive, essa forma de trazer como uma forma de resistência, né? Dicionário Internacional de Psicanálise, é isso. Está aqui. Isso, é uma casca de Dicionário banana. Internacional da Psicanálise. Reação terapêutica negativa. É bacana aquilo que ele que fala. Bom, a gente dá uma lida nisso e vê se vale a pena continuar aqui, não é não? O que vocês acham? Talvez a provocação que eu faço é porque eu quero entender direitinho essa coisa do assentimento subjetivo. Porque é um paradoxo, né? É um paradoxo, é um paradoxo que se apresenta na clínica para o analista de fazer, de lidar com esse fenômeno, né? Com esse acontecimento que é uma reação terapêutica negativa, digamos, radicalizada, existe, né? Fazendo o sujeito retificar a posição na qual ele se encontra. Sim. Assentindo. Deixar cair essa resistência, né? Exatamente. Assentindo que ele... Assentindo no sentido de aceitando que ele tem uma participação, digamos, nesse episódio culpável, sei lá, você pode dizer assim, porque a tendência que os neuróticos temos é de dizer que é o outro, é fulano, é ciclano, é beltrano, O mundo está contra mim. O mundo está está contra mim. Sim, gente, mas se ele resiste a isso, aí é que agora vem isso na minha cabeça. Se ele resiste a isso e adoece em função disso, ele está, na verdade, se colocando ali naquela posição de ser castigado mesmo, de que merece esse castigo. Mas vocês não acham que o analista, no caso aí, poderia... Eu vou viajar, tá? Que o analista poderia usar recursos imaginários, tipo sedução, tipo... Eu acho que na transferência tudo humor vale. Para mostrar ao sujeito que ele... Peraí, esse negócio aí que você está falando, você não participou disso, não? Você não tem nenhuma... Como é que é o negócio? É tentar incluir. Isso é que a gente tem que fazer o tempo todo numa análise, né? Tentar incluir o sujeito. Equivocar o sujeito em relação ao saber que ele supõe sobre os seus sintomas, sobre as suas questões. Equivocar. Porque essa equivocação cria a possibilidade, se ele se equivoca de fato, cria a possibilidade de surgimento de alguma verdade. De alguma verdade. Isso depende muito da estrutura, né? Direção, né, Tereza? Depende da estrutura, depende do jogo de cintura do analista. Eu acho assim, que não tem uma receita, não é que fazendo isso, fazendo aquilo, vai... Não, eu acho que o recurso de cada analista, eu sempre digo, a bússola, vou falar assim, da minha experiência,
sempre entra alguma coisa, né? Digamos assim, de um traço peculiar do analista, quando ele sabe instrumentalizar isso, as coisas funcionam. Existem analistas que falam mais, existem analistas mais silenciosos. Isso não quer dizer nada, entende? Assim, ele é mais silencioso ou fala muito. É o estilo de cada um conduzir o seu traço original que vai, e a segurança com que ele faz isso, que vai possibilitar, digamos assim, um campo infinito de formas de intervir na sintomática do seu analisando, porque você parte de alguma coisa, né? Você não parte do vazio. Até porque a maioria dos analistas estão com a sua análise em curso. O que eles precisam é saber, né? E saber instrumentalizar, digamos assim, um traço que ele já isolou, que ele sabe, que ele pode operar com segurança a partir disso. Isso é diferente de deixar comparecer seus significantes. O traço, ele é traço, é só traço. Não é... Você me deixa botar uma última questão? Eu vou ter que sair, mas que eu acho importante. Coloca. Olha só, Natália. Deixa eu só botar essa última questão, porque eu estou ouvindo vocês e estou pensando que existem casos que não exatamente o sujeito se culpa, mas aonde ele não teve culpa, de situações reais que ele sofreu, né? E aí eu estou lembrando daquela intervenção do Lacan, do Gestapo, né? Aonde, de alguma maneira, aquela mulher ali, ela não tinha mesmo que se responsabilizar pelo que tinha ocorrido com ela, né? E aí me lembrei disso, fazendo uma faxina no consultório, ouvindo vocês, e me veio isso para a gente pensar, né? Há situações onde o sujeito não tem culpa. E o que se faz com isso, ele tem que fazer ainda uma assim se faxina responsabiliza. As culpas Sabe, é uma muitas questão, vezes, né? Natália? As culpas muitas vezes são fabricadas pelo neurótico. Isso. São fabricadas. Ele precisa se sentir culpado, é isso mesmo. Exatamente. Ele precisa para encobrir aquilo que tem a ver com a sua posição desejante. Isso é muito comum no obsessivo. Mas não só. A histérica também pode. Uhum. Vamos lá. Eu tenho que sair. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Beijo.